Boa noite, amigos. É com alegria que retorno a essa casa depois de algum tempo. A oportunidade que Josineide me deu de poder vir aqui, atendendo ao convite dela, para a gente poder refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o seu Evangelho. Esta mensagem que a gente precisa sempre estar voltado para elas, debruçado no que ela nos traz, para que a gente possa realmente crescer, aprender, evoluir, sermos pessoas melhores do que nós já somos. Porque nós não somos tão ruins assim. Quantas vezes, até mesmo a gente pensa, a gente não se dá o devido valor que nós temos. Porque eu gosto de pensar assim, rapaz, nós somos filhos de Deus, irmão de Jesus. A espiritualidade avalizou a nossa reencarnação e eles estão torcendo por nós. Então nós temos valores. Eles acreditam em nós, muitas das vezes, mais do que nós mesmos. Eles estão torcendo por nós, enquanto nós às vezes queremos desistir. E a gente precisa encontrar no Evangelho, no que a espiritualidade nos ensina, essa força para a gente poder crescer e aprender. E a espiritualidade nos traz a humildade como a primeira ou a mãe de todas as virtudes. Dela deriva todas as outras virtudes. Da mesma forma como a espiritualidade nos diz que o orgulho é o entrave para o nosso crescimento, para a nossa evolução, que dele deriva todos os vícios, da humildade deriva todas as virtudes. E a espiritualidade nos diz, como a nossa amiga Paula leu agora no Evangelho, muitos exemplos de humildade que nós tivemos aqui na Terra, mas que são poucos seguidos. Nós não seguimos, nós admiramos, nós achamos bonito, nós gostamos de ver quando a gente recebe uma notícia, que a gente sabe de alguém que está trabalhando, que tem a coragem de sair de noite, num frio desse, chovendo, para distribuir sopa, distribuir agasalho. A gente admira uma pessoa que tem essa disposição e fica só nisso, na admiração. Quando Jesus espera que a gente tenha ação. O próprio termo já diz, oração. A gente precisa orar e agir. Não ficarmos só na meditação, lendo o Evangelho, lendo a Bíblia, lendo as obras subsidiárias e a ação. Onde fica? Nós somos co-construtores com o Cristo desse mundo. Nós queremos um mundo melhor. Quem não quer um mundo melhor? Todos nós queremos, não é verdade? E o que é que nós estamos fazendo para isso? Porque precisa de esforço, precisa de trabalho. O mundo que aí está é fruto das nossas escolhas, das nossas atitudes. Se a gente quer um mundo diferente, a gente precisa agir diferente. Porque nós continuarmos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, esperando um resultado diferente, nós não vamos chegar. Se a gente quer um resultado diferente, se a gente quer um mundo diferente, a gente precisa mudar. E eu sempre pergunto às pessoas, as pessoas até estranham, quando eu pergunto assim, quem quer ir para o céu? Levanta a mão quem quer ir para o céu. Ninguém quer ir. Não? Muito interessante, né? Ninguém quer ir para o céu. Mas para acalmar vocês, eu não estou dizendo que a gente vai agora, não. Eu não vim buscar. Eu não vim buscar vocês. Eu estou só questionando. Quem quer ir? Beleza. Quem quer morrer? Aí complicou, né? Como é que a gente vai para o céu sem morrer? Toda mudança exige um trabalho. Exige esforço. Quem nunca fez uma reforminha básica em casa? É um inferno, concorda?
Você está dentro de casa com a turma trabalhando, quebrando parede, com o tal de uma bendita de uma maquita cortando cerâmica dentro de casa. Aquilo é uma tortura. A gente fica no meio daquela mudança, é um sofrimento. Mas quando termina, que a gente vê a obra concluída, é um alívio, é um conforto. A nossa vida não é diferente. Nós precisamos agir, nós precisamos mudar, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos reconhecer o nosso ponto, a nossa situação, o nosso papel. Porque tudo que existe no mundo é fruto das nossas escolhas individuais e coletivas. Os amigos que me conhecem, o amigo Vanderlei aqui que me conhece desde quando ele era pequeno, sabe que eu gosto muito de brincar, eu não sei se vocês também já notaram isso, mas a minha vida é uma brincadeira. Tanto é que as pessoas quando perguntam qual é a casa espírita que você vem, como a gente sempre diz, né? Aí você é trabalhador, lá, não, eu não sou trabalhador não. Mas você não faz nada, não, eu faço alguma coisa, mas não é trabalho. Porque trabalho impõe uma certa obrigação, uma necessidade. Eu digo, é tão bom a gente ir para os cursos, encontrar os amigos, vir para as palestras, encontrar os amigos. Isso não é trabalho, não. Isso está mais para lazer. Concordam? Porque a gente vinha aqui, podia estar em casa assistindo televisão, está passando muita coisa boa nessa hora, né? Mas a gente vem para aqui se encontrar, conversar, bater papo. Isso não é trabalho, isso é diversão, é alegria. E ainda mais, como eu digo, se é trabalho, o patrão é gente fina. Que nós estamos aqui trabalhando para Jesus. Todos nós. Tem um patrão melhor do que esse? A gente precisa reconhecer o nosso papel, o nosso estágio. E os amigos me conhecem, tem uma frase que eu gosto muito, que para mim representa o estágio que eu me encontro e acho que a maioria de nós nos encontramos assim. Eu gosto de dizer assim, eu me orgulho de ser humilde. Pode parecer um contrassenso, né? Orgulho e humildade numa mesma frase, quando a espiritualidade nos diz que elas são contrárias. Aonde existe orgulho não pode ter humildade, onde tem humildade não tem orgulho. Como é que eu me orgulho de ser humilde? Mas é a minha situação, porque eu estou nesse ponto. Eu estou me esforçando para ser humilde. Eu estou aprendendo, mas eu ainda tenho muito orgulho. Todos nós somos assim. Tem momentos em nossas vidas, na nossa existência, no dia a dia, que nós somos verdadeiros anjos. Nós representamos realmente a divindade. Tem outra hora que nós somos aquele espírito ferrenho, duro, carrancudo, orgulhoso, porque é o estágio que nós nos encontramos. Nós estamos nesse processo de evolução. Quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala da categoria dos espíritos, né, aquelas classes, aquelas ordens, espíritos inferiores, espírito mais ou menos, espírito meio lá e meio cá, espírito já evoluído, a gente se encontra assim, porque se a gente for olhar direitinho aquelas características que Kardec coloca lá dos espíritos, tem hora que a gente está naquela característica de espírito mais atrasado, tem hora que a gente está tendo atitude de espírito mais evoluído, porque nós estamos nesse processo de transformação. Nós não somos aqueles primeiros espíritos presos na ignorância, na violência, mas nós também não somos essa santidade, essa bondade em pessoa. Nós estamos nesse processo de crise. Eu não sou um anjo, eu não sou um santo, mas também não sou uma pessoa tão ruim, tão má. Nós não somos assim. Tanto é que antigamente, em outras existências, quando a gente tinha raiva de uma pessoa, a gente pulava na goela do sujeito, sangrava, bebia o sangue. Hoje não, hoje a gente diz, não, Deus toma de conta. A gente ainda não tem essa capacidade de relevar, de perdoar, mas a gente não parte mais para a violência. Quantas vezes no dia a dia a gente recebe ofensas, distratos, e a gente releva, a gente olha para a criatura, deve estar mais aperreado do que eu. Está passando por mais problemas do que eu. Tem hora não, tem hora que a gente é o problema.
Tem hora que nós provocamos o problema. Nós estamos nesse estágio, nessa transição. É por isso que nós estamos em crise. Porque o que é a crise? Nós chegamos num ponto que o modelo antigo não serve. Eu não aceito mais o modelo antigo. Eu não quero mais ser aquela pessoa ruim, ou tão ruim quanto eu era. Eu estou esforçando para me melhorar. Eu sei que eu tenho que ser um anjo, adquirir essas virtudes de bondade, como Jesus nos convida, ao extremo. Mas eu ainda não consigo. Eu não tenho todo dia, eu não tenho essa força para agir constantemente com humildade, com amor. Eu tenho atos, eu tenho momentos. Aí eu vivo nessa crise, porque aquele modelo antigo não me aceita, eu não concordo mais com ele, mas eu ainda não tenho um modelo novo ou força suficiente para viver nesse modelo novo. Nós vivemos em choque. A nossa vida hoje, o estágio em que nós nos encontramos, nós estamos nesse estágio de choque, porque nós temos todo um conhecimento que nós não tínhamos acesso antes, essa informação da espiritualidade que nos convida a superarmos a nós mesmos, a gente se esforçar cada dia para ser melhor do que ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que hoje. E às vezes a gente não consegue, a gente sofre, a gente quer mudar, a gente não chega, não tem força suficiente, a gente escorrega, a gente se encontra ainda em alguns momentos, em algumas atitudes de violência, de ignorância, pensando no mal. A gente não pratica, graças a Deus. Não é verdade? Alguns de vocês estão praticando o mal por aí? Não. Aqueles espíritos que a espiritualidade nos diz, aquele que pensa, deseja e faz, esse o começo ainda está para se iniciar. Tem aqueles outros espíritos que pensam no mal, mas não faz. Algum progresso já tem. E aqueles outros espíritos que nem no mal pensam mais. Nós estamos nessa transição. Da mesma forma que o nosso mundo está nessa transição de provas e expiações, indo para a regeneração, nós também estamos nesse estágio, saindo das provas e expiações do espírito e indo para a regeneração do espírito. É uma luta constante. Mas nós precisamos ter consciência disso, precisamos deixar de ser hipócritas. Eu preciso me reconhecer que ainda tem maldade em mim, ainda tem ruindade, ainda tem fraqueza. Mas eu também já tenho coisas boas, eu já pratico atos bons, eu já tenho momentos em minha vida que eu me esforço para ser melhor. Nós estamos nesse choque. E a exemplo disso, um garotinho muito dócil, tranquilo, feliz, amigo, teve um problema na escola, foi acusado injustamente de um ato que ele não tinha praticado, e ele chegou em casa pé da vida, revoltado, bravejando, chamando palavrões, aquela violência que o avô estranhou, aquela criatura que era tão dócil, está tendo um comportamento daquele. E ele interroga o netinho, o que foi que houve, o que é que aconteceu, o netinho explica, e ele diz: meu filho, nós temos dentro de nós dois lobos, um lobo mau e um lobo bom, que estão em constante duelo. Eles estão sempre brigando entre si. E o menino pergunta: vô, qual dos dois vence essa batalha? E o avô responde: aquele que a gente alimentar mais. Dentro de nós, quando eu digo que eu me orgulho de ser humilde, porque dentro de nós eu tenho orgulho e humildade. Estamos convivendo. Quem vai vencer desses dois lobos? Aquele que eu investir mais. Aquele que eu alimentar mais. Se eu investir no orgulho, ele vai se fortalecer. Se eu investir na humildade, ela vai crescer.
E os dois não conseguem sobreviver porque não tem espaço para os dois sobreviverem. Quando um aparece, o outro diminui. Quando a gente investir na nossa humildade, o orgulho naturalmente vai desaparecendo. Porque é uma prática diária. A gente se esforçando todo dia para vencer nossas fraquezas, nossas más inclinações, procurando vigiar os nossos pensamentos, procurando controlar a nossa língua, que é feroz, que é rápida. A gente vivendo nessa vigilância constante da nossa vida, a gente vai adquirindo fortaleza e isso vai se tornando um hábito. Mas o que é que a gente faz? Jesus nos pediu: orai e vigiai. Orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam, né? Pelos que desejam mal. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Vigia tuas atitudes, teus comportamentos. O que é que a gente faz na prática? A gente ora por a gente e vigia a vida do outro. A gente dá mais definição da vida do outro do que da nossa. A gente precisa reverter. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que conhecer os meus potenciais e as minhas fraquezas. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos estudar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Eu sempre digo para os amigos, quando a gente está no curso: rapaz, aquela coisinha que te persegue, que te martela, que vez por outra você está pensando, você está desejando, vê que ali tem um calo, tem uma situação que você precisa controlar. Pode ser ainda um motivo de queda. A exemplo das pessoas que estão se tratando do alcoolismo, né? Os alcoólicos anônimos. Qual é a receita deles? É simples. Não toma o primeiro gole. Eu não vou tomar hoje. Amanhã eu vou me esforçar para não tomar de novo. É uma coisinha de cada vez. Se você não tem essa fortaleza para resistir ao vício do álcool, então não comece, não chegue nem perto. Se a gente não tem essa fortaleza para vencer o vício da inveja, da maledicência, da fofoca, então é bom a gente evitar, a gente nem começar, porque quando a gente começa, a gente não para. A gente vai longe. E eu tenho que resolver hoje, eu tenho que me vigiar hoje, nesse momento, agora, que é o que eu posso agir. O passado já passou. Eu não tenho mais como agir sobre ele. E o futuro, a exemplo do que alguns filósofos, alguns pensadores estão dizendo, o futuro não existe. Porque a gente pensa no futuro, daqui a pouco, amanhã, para a semana, mas aí quando ele chega não é mais futuro, já é presente. Então a gente precisa controlar a nossa ansiedade, saber quais são as minhas fraquezas, aquelas coisas, aquelas situações, aqueles momentos que ainda me tentam, que ainda tem aquele desejo de agir, de fazer, me vigiar para evitar. Estudar a nós mesmos, nossas atitudes, nossos pensamentos, porque aí eu vou conhecer o meu potencial e vou conhecer as minhas fraquezas e posso investir nisso. Quais são esses lobos que eu vou alimentar? Eu, de posse do conhecimento de mim mesmo, eu posso investir na humildade, porque eu vou reconhecer o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso, o que é que eu preciso melhorar, aonde é que estão os meus gargalos de evolução. Com a humildade, reconhecendo que eu tenho dificuldades, mas que eu também tenho forças, que eu também tenho valores, eu posso trabalhar esses valores. Eu vou conquistando isso aos poucos. Nós vamos conquistando isso aos poucos, porque é um exercício diário. Nós não vamos dormir espíritos atrasados moralmente e vamos acordar já santos, já evoluídos. É um processo de construção a todo dia. Cada momento, cada instante. A humildade também é assim. Nós precisamos construir essa humildade, precisamos investir em nós, nessas coisas que nós já somos bons. Não adianta eu querer combater o orgulho. A partir de hoje, eu não vou mais ser orgulhoso. Não adianta essa hipocrisia, porque isso ainda está muito presente na gente.
A gente faz isso naturalmente. Nosso orgulho é grande e sutil. A gente briga por time, por bairro, por partido político. A gente discute por essas coisas. A gente discute até por causa espírita. Porque a minha é melhor do que a outra. A minha tem mais atividade, a minha tem mais gente. É o que a gente chama de bairrismo. A minha é sempre melhor. A minha família, os meus filhos são mais estudiosos, mais inteligentes, mais bonitos. Sempre é assim. Todos nós temos. Então a gente precisa acabar com essas barreiras. A gente precisa mudar nossas atitudes. Mas para isso a gente precisa investir na humildade aos poucos. Porque se a gente for investir em querer combater e destruir o orgulho, ele vai se defender, ele vai se proteger. Porque está na nossa natureza ainda. E a gente ainda diz que é amor próprio. Não, isso é só meu amor próprio, isso não é orgulho não, eu estou só me protegendo. Porque o orgulho vai procurar usar de todas as máscaras para se beneficiar, para se manter no poder. Então eu preciso investir na humildade, devagarzinho, construindo a humildade, me esforçando para ser tranquilo, sereno, compreensivo, tolerante. Quando a gente se esforça em praticar ou adquirir essas atitudes, essas virtudes, elas vão crescendo. Na hora que ela cresce, o outro diminui. Porque realmente, orgulho e egoísmo, não dá para conviver os dois. Nós temos ele porque nós estamos num momento de transformação. Aquilo que Jesus nos disse, deixa morrer o homem velho para nascer um homem novo. Só que esse homem velho está persistindo, o camarada não quer deixar essa vida, não quer deixar o outro nascer. Ele resiste o quanto pode. Então eu não tenho que trabalhar em matar o homem velho. Eu tenho que trabalhar para que um novo nasça. Quando ele nascer, o velho automaticamente vai desencarnar, mais do que na hora. Mas isso é um processo lento, é uma construção diária. A humildade que Jesus nos convida, para a gente ser compreensivo, para a gente ser tolerante, para a gente ser paciente. Muitas vezes a gente confunde humildade com pobreza. Porque o camarada é pobre, não tem dinheiro, não tem recurso, não tem uma casa boa. A gente diz, fulano é humilde. Mas o que Jesus e a espiritualidade nos fala é de atitude, de comportamento, não é de posses materiais. Porque nós conhecemos que tem cada pobre, que eu digo que é imortal, porque ele não tem onde cair morto. Ele não pode nem morrer, porque ele não tem onde cair morto. Mas pisa no chão, porque é o jeito. Porque a força da gravidade é forte. Mas a gente vê nas atitudes, no comportamento, na postura da criatura, o ar de superioridade. Mesmo na necessidade, na carência financeira de alimento, de morada, de roupa, mas o camarada é abusado. Não aceita qualquer tipo de ajuda, não aceita qualquer doação, porque ele se sente importante, mesmo na pobreza. Ao mesmo tempo, a gente conhece pessoas bem financeiramente, estruturadas na vida, bons empregos, boa situação financeira, que é uma tranquilidade, exemplo de humildade, não maltrata ninguém, não pisa em ninguém, não menospreza ninguém, sabe tratar os outros de igual, reconhece que os outros também são filhos de Deus, como Jesus fez com a gente. Que a pessoa mais superior do que Jesus, como a gente tem no nosso exemplo de Chico Xavier, pessoa equilibrada, humilde. Chico Xavier sabia do seu potencial, sabia do que ele era capaz, sabia do que ele fazia, mas ele não usava isso para humilhar os outros, não. A atitude, o comportamento dele, de acordo com o Evangelho. Tanto é que teve um camarada certa feita que estava dando uma entrevista, falando do espiritismo, que não concordava, e essas coisas todas que a gente já é acostumado a ouvir, e perguntaram a ele
a opinião dele sobre Chico Xavier. Ele disse, não, desse aí eu não tenho o que falar, não. Eu posso não gostar da religião dele, mas da pessoa eu não posso falar, porque eu não conheço nenhum ato que desabone a sua conduta. Porque Chico era pessoa íntegra, sem humilhar os outros. E é assim que a gente precisa ser. Não é porque a gente tem alguma condição, não é porque a gente conseguiu um emprego, constituiu uma família equilibrada, se é que a gente pode saber o que é uma família equilibrada, né? Depende muito do ponto de vista, tá certo? Que a gente vai maltratar e humilhar os outros. Porque Jesus, esse exemplo maior de sabedoria, de conhecimento, de poder, porque Jesus tem muito poder, mas ele não usou isso para humilhar nem maltratar ninguém. Jesus era enérgico, é diferente, porque a gente também confunde humildade em ser submisso, em deixar ser subjugado pelos outros. Isso não é humildade, isso é subserviência, isso é escravidão. Jesus tinha todo esse poder, toda essa sabedoria, mas Jesus era firme, sem ser arrogante, sem ser prepotente. Que muitas das vezes nós nem temos essa virtude toda, mas nós somos arrogantes, nós nos achamos melhores do que os outros. Eu estava conversando com uma amiga ainda há pouco sobre um trabalho que o camarada me devolveu, porque eu botei só o nome da criatura, mas eu esqueci de botar que ele era professor doutor. Aí ele me devolveu para eu corrigir, porque eu tenho que botar o título da criatura. Professor, doutor, fulano de tal. Fazer o quê, né? Se tem pessoas, se tem situações que ainda nos exigem assim. E ao mesmo tempo eu conheço, eu creio que vocês também conhecem, muitas pessoas que são realmente doutores, fizeram seus cursos de doutorado e nem parece. Não usa aquilo para se impor. Age naturalmente. É isso que Jesus espera que a gente faça. Humildade é isso. Não é a gente se rebaixar para o outro, tá certo? Não é a gente se achar incapaz, porque nós precisamos reconhecer nossas capacidades. Nós precisamos saber o que nós podemos fazer. Nós temos, todos nós temos muitas virtudes, muitas aptidões. Então eu conheço determinado ofício, então eu sou bom nisso, eu preciso reconhecer que eu sou bom nisso. Mas a gente não, às vezes a gente se humilha. Não sei, eu não posso, eu não consigo, não dá para mim. Não, rapaz, você tem que saber que você tem potencial. Às vezes a gente se acha melhor do que os outros. Em que ponto? Em que sentido? Quem é que determina isso? Estava vendo os meninos cantando, tocando ainda há pouco. Por que é que eu vou ser melhor do que eles? Eu não sei tocar. E eles fazem coisa que eu não faço. Da mesma coisa, do mesmo jeito que eu faço coisas que eles também não fazem, não sabem. Quando eu vi o vídeo na internet daquele garotinho da APAI, acho que vocês todos viram, cantando aquela música em inglês. Não sei, não me lembro se é Dialogue, qual é o cantor. Aí eu fico me perguntando, quem é o deficiente na história? Eu ou ele? Eu não sei nem cantar. Ele estava cantando em inglês. Eu mal sei português. Quando eu estava aprendendo, mudaram as regras, tudinho. Eu estou me esforçando para aprender tudo de novo. Então por que é que eu vou me considerar melhor do que o outro? Todos nós temos nossas capacidades, nós precisamos reconhecer que nós temos os nossos potenciais e junto nós fazemos esse conjunto, nós fazemos o mundo, nós fazemos o universo. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos nossas capacidades. O que nós não podemos fazer é querer impor, querer dominar, querer conquistar os outros, porque eu tenho essa capacidade. Eu acho que vocês também já conhecem aquela história do casal que estava viajando, que era um advogado, um médico e passeando, e foram fazer um passeio de barco.
e conversando com um camarada remando na canoa. Você estudou? Não, mas nunca estudou, não aprendeu a ler. Ah, eu já me formei, já tenho meu curso superior. Você perdeu metade da vida. Aí o outro, companheiro do casal, mas você não fez isso, eu me formei, eu estudei isso e aquilo outro. Você perdeu metade da vida. E o rio começa a ficar agitado, a canoa quer virar, e diz, vocês aprenderam a nadar? Não, perderam a vida toda. É simples assim, é questão de ponto de vista, todos nós temos nossas capacidades, ninguém é melhor de ninguém, do que ninguém. Nós precisamos compreender e respeitar isso. Eu preciso me reconhecer que eu tenho capacidade, eu sou bom no que faço. Mas vocês também são bons no que fazem. Vocês também são importantes. Vocês também têm suas capacidades, têm seus conhecimentos, têm sua sabedoria. Todos nós temos. O que nós não podemos fazer é nos achar que por conta disso, só porque eu fiz um curso, só porque eu tenho um carro, uma casa, tenho um título, eu sou melhor do que os outros. É só esperar. Como diz uma amiga minha, mas morre. É questão de tempo. E quando chega na vida espiritual, o que é que nós levamos? O que é que a espiritualidade nos diz? Que a gente chega aqui sem nada. Já encontramos tudo que tem. A gente luta para conquistar mais coisas que a gente não vai levar. Nós passamos uma vida, como disse Confúcio, a gente vive como se a gente não fosse morrer. E a gente morre como se não tivéssemos vivido. E nesse meio termo, entre o nascer e o desencarne, o que é que nós fazemos? O que é que nós conquistamos? Qual foi o bem que nós fizemos? São essas virtudes que Jesus espera que a gente conquiste. A humildade, a paciência, a tolerância, a compreensão. Porque juntos nós fazemos esse mundo, cada qual com seu potencial. Nós nos completamos, como Irmã Dulce, Madre Teresa. Cada qual fez sua obra, elas se completaram. Nenhuma das palestras de Divaldo que eu assisti recentemente, ele contou que quando ele foi encontrar-se uma vez com Chico Xavier, ele questionou a ele por que ele não morava junto de Chico, né? A gente podia até pensar isso, né? Se Divaldo morasse pertinho de Chico, os dois iam trabalhar, que ia ser uma beleza. Aí Chico disse para ele, Divaldo, ninguém bota 2 postes com luz na mesma casa. Você vai iluminar no outro canto. Um é melhor do que o outro? Não. As obras se completam. Nós nos completamos. Tanto é que nós vivemos em sociedade. Nós casamos, descasamos, é verdade, casa de novo. A gente fica sempre procurando o complemento. Mas a gente precisa saber que nós somos partes importantes. Lembremos, somos filhos de Deus, irmão de Jesus. E Jesus nos disse, vós sois deuses, vós podem fazer mais do que o que eu fiz. Deixa brilhar a vossa luz. Mas a gente quer que a luz que Jesus espera que a gente brilhe é para iluminar o caminho de todos. Nós, com nossas luzes, vamos iluminando o caminho. Mas a gente quer ter um holofote para ofuscar a vista do outro. A gente quer brilhar mais do que o outro, para ofuscar o caminho do outro. Quando se nós caminharmos juntos, nós vamos iluminar todo o caminho. Isso é o que Jesus espera de nós, que a espiritualidade espera de nós, que a gente compreenda o que é humildade. Que nós estamos nesse processo, que nós não vamos nos tornar humildes de uma hora para outra. Quisera eu poder estar falando hoje para vocês de humildade, vocês ouvirem tudinho, e amanhã a gente se acordar, todo mundo já humilde ao extremo. Não dá, é impossível na nossa condição, no nosso estágio evolutivo,
que nós nos encontramos. Mas é um processo, você vem hoje, escuta um pouquinho, amanhã para a semana outra pessoa vem falar de humildade e aí a gente pode até questionar, mas de novo, é o mesmo assunto. Aí o camarada vem e fala sobre outra perspectiva, traz outros exemplos e a gente vai juntando essas informações, a gente vai aprendendo, a gente vai armazenando, a gente vai conquistando, guardando essa sabedoria, porque sempre fica alguma coisa, a gente vai compreendendo e quando a gente vai começar a fazer, a agir, a gente se lembra de alguma coisa que a gente ouviu, que a gente leu. Eu vou corrigir o caminho. Eu vou modificar meus pensamentos, minha rota. Eu vou modificar minhas atitudes. Quando pensar que não, nós estamos desenvolvendo essa humildade. É esse processo do dia a dia. Conhecer a nós mesmos. O que é que eu sou bom? Beleza, vamos trabalhar nisso, vamos investir. Eu sou bom, não sou melhor do que os outros. Se eu me juntar com outros que têm as mesmas aptidões, as mesmas capacidades, nós poderemos fazer muito mais. Eu reconheço que eu tenho fraquezas. Eu preciso trabalhar, eu preciso controlar, eu preciso procurar domar essas más inclinações. Qual é aquela coisa que eu sei que é errada, mas que me tenta ainda, que eu gosto? Mas eu sei que está errado. Vou evitar. Não quero nem saber, não passo nem perto. Porque eu ainda não tenho essa força para resistir a essa tentação. Então, quando nós nos conhecemos, que eu sei que tem um problema ali, então eu preciso tratar. Eu não aguento, eu tenho uma tendência nesse campo, os meus pensamentos estão sempre para ler, mas eu já leio o Evangelho, eu conheço as histórias de Jesus, ele disse que isso está errado. Eu estou pensando, mas isso está errado, então eu vou procurar evitar. Eu ainda não tenho essa fortaleza para resistir, evito. Quando nós estivermos prontos, as provas vão chegando e a gente vai superando. Mas a gente reconhecer que nós temos esse potencial, nós podemos crescer, vencer a nós mesmos. Nós podemos conquistar essa humildade nessa luta diária. Não é a gente se sentir ou querer ser inferior aos outros. É eu saber que eu posso, que eu conheço, que eu entendo, mas eu respeito todos os outros que estão naquela caminhada. Porque da mesma forma como eu sei que eu conquistei alguma coisa a mais do que os outros, eu também reconheço que ainda tem muito para conquistar, porque eu estou olhando e estou vendo que outros já conquistaram muito mais do que eu. O que Paulinha leu, que estava lá no Evangelho, muitos exemplos de humildade que já teve aqui na terra, que nós poucos seguimos. Nós temos esses exemplos, nós sabemos que tem pessoas muito mais humildes do que a gente. A gente quer ser bem tratado, respeitado, que as pessoas tenham considerações com a gente, nos tratem direito, né? Sem nos humilhar, sem nos maltratar. Por que eu vou maltratar e humilhar o outro quando chega na minha vez? Lembra do exemplo, né? Do camarada que devia, pediu perdão ao Senhor, o Senhor perdoou sua fortuna, quando ele sai, não perdoa do outro que devia uns trocadinhos a ele. E o Senhor disse, você não deveria usar da mesma misericórdia para com o outro? Se a gente quer que as pessoas nos tratem com atenção, com compreensão, com tolerância, com paciência, naturalmente a vida nos convida e espera que a gente também trate os outros. Isso é humildade, não é querer ser melhor do que ninguém. Muitas vezes nós queremos isso. Nós nos achamos melhores do que os outros. E nós que temos acesso à doutrina, às informações, às leituras, às obras de André Luiz, nos mostra quantas pessoas sofrem quando desencarnam por conta do orgulho. Que a espiritualidade nos alerta as duas chagas da humanidade, e nós deveríamos envidar todos os esforços em combatê-los, porque é eles que entravam o nosso progresso, a nossa evolução. Nós nos achamos melhores do que os outros, que os outros devem ter para conosco as maiores atenções.
os maiores cuidados, respeitos, porque eu sou importante, mas o outro também é filho de Deus. Nós somos irmãos. É isso que a espiritualidade espera, que a gente compreenda o que é humildade. Não vamos esgotar esse assunto agora, de jeito nenhum. Mas é mais um ponto para a gente poder refletir, pensar, buscar nas orientações da espiritualidade, o que é que eles esperam da gente, como é que a gente deve agir, se comportar. Como o Paulo estava lembrando, na hora que a gente for fazer escolhas, tomar decisões, responder ao próximo. Se fosse Jesus no meu lugar, como é que ele faria? Aí vocês podem estar pensando assim, mas é muita presunção querer ser como Jesus, né? Mas não é não. Questão 625 do Livro dos Espíritos, vocês conhecem, se lembram? Qual o ser mais perfeito que pisou a terra? Jesus. E o que é que Kardec diz? Modelo e guia da humanidade. Esforça-se para copiar, para seguir seus passos. O modelo é Jesus, não sou eu, não são vocês, não é Divaldo, não é Chico. O modelo é Jesus. Esses são exemplos de pessoas que estão no caminho, que conseguem, que estão evoluindo. Tanto é que quando a gente lê a história deles, a biografia deles, eles também sofreram um bocado no começo, mas venceram. Então nos mostra que nós também podemos vencer, para um dia chegar como Jesus. Tanto é que uma senhora, uma certa feita, quando falou com o Chico, disse que admirava que estava seguindo ele. Ele disse, não, irmão, para seguir Jesus, é ele que eu estou seguindo. Porque a gente admira essas outras pessoas, aí depois a gente sabe qualquer coisa, o camarada escorregou aqui e acolá, certas atitudes, e aí, como é que fica o nosso referencial? Por isso que o nosso referencial é Jesus, que o mundo pode nem aceitar, nem reconhecer ele como Messias. Boa parte do mundo não reconhece Jesus como esse Messias. Mas o mundo sabe que ficou diferente, porque ele dividiu a história. Se ele não botar no cheque dele 2019, ninguém paga. Independente do que ele acha de Jesus. Isso é culpa de Jesus. Foi ele que mudou o mundo. Dividiu as águas. Eu não acredito, não aceito que ele seja. Mas eu reconheço que ele fez a diferença. E ainda faz até hoje. É o nosso exemplo. Quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, as cartas de Paulo, todas as cartas que estão lá na Bíblia, as recomendações que eles mandavam para aquelas igrejas nascentes, e a gente vê que são as mesmas recomendações para a gente. Porque quando a espiritualidade nos diz aí, em 1800 e alguma coisa, que a humildade é a mãe de todas as virtudes, nós estamos em 2019 ainda aprendendo, debatendo, discutindo, nos esforçando para a gente mudar. Por isso que a espiritualidade responde a Kardec quando ele questiona na questão 900 e alguma coisa, que aí vocês vão ter que ler o livro todinho para descobrir qual é, que eu não sei não, sei que é lá para os 900. Por que o mundo não evoluiu, não mudou, não cresceu? O amor, essa bondade ainda não reina aqui. O que é que falta? A espiritualidade diz, pouca coisa, vontade. Porque se nós tivéssemos vontade de mudar, de vencer a nós mesmos, nós venceríamos. Mas a gente se acomoda nesse processo, a situação é cômoda, deixa do jeito que está, para que mexer? E a gente, quando conhece a doutrina, aí tem uma turma que entra num pandemônio. Não, na outra encarnação eu resolvo. Eu vou aproveitar essa. Quando chegar na outra, isso é igual a pagar o mínimo do cartão. Quando chegar no outro mês, você vai ver. Então, o que tiver de problema, o que puder aproveitar nessa encarnação, vamos aproveitar. Porque hoje a gente vê a ciência, todo mundo tratando das doenças, que diz que a maior doença hoje é o estresse, a ansiedade.
E a gente tem a receita que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. A cada dia basta o seu mal. Mas a gente já está preocupado com o mal dos dias, meses, anos seguintes. Esquecemos de viver hoje. É hoje, é nesse momento que eu preciso exercer as minhas capacidades, os meus potenciais. É hoje que eu preciso trabalhar na conquista dessa minha humildade. Eu não posso deixar para amanhã. Eu tenho que aproveitar o momento de agora, me esforçar para reconhecer que ponto eu estou. O que foi que eu fiz? O que foi que eu já conquistei? Se a gente der uma olhada na nossa vida, nessa encarnação, nós já melhoramos muito. Porque muitas atitudes, muitos comportamentos que a gente tinha antes, a gente não tem mais. A gente não pratica mais. Quando foi que mudou isso? Não sei. Simplesmente mudou. Eu fui mudando minhas atitudes, meus comportamentos. Não faço, não gosto, não concordo. Simplesmente aconteceu. O nosso processo de construção é assim. É tão lento que a gente nem nota que mudou. Quando a gente pensa que vai ser, já foi. A humildade é assim. Quando a gente reconhece que eu preciso investir na humildade, eu preciso me esforçar para conquistar essa virtude. Domar essa fera que ainda tem, esse lobo que eu estou alimentando. Eu preciso alimentar o lobo da humildade. Eu preciso investir. E a gente vai fazendo isso na nossa prática diária, aos poucos, devagarzinho, em casa, com aqueles que estão mais próximos da gente, no dia a dia, procurando segurar a língua, nossos pensamentos, nossos impulsos, que às vezes a gente age por impulso, por instinto, e depois procura se justificar, porque foi amor próprio. Então, quando a gente começa a policiar nossas atitudes, nossos pensamentos, a gente se controla. Aí isso a gente vai entrando num processo natural, tranquilo, que de repente a gente está aquela mansidão de pessoa. Quando foi que isso aconteceu? Não sei. Foi no decorrer da vida. Eu investi isso todo dia. Eu alimentava um pouquinho. Tirava daquele lobo feroz e dava para aquele lobo manso. Um pouquinho, umas migalhas todo dia. Mas eu cuidava dele. Pouquinho, mas eu alimentava. Eu não descuidava dele. Nos mínimos gestos, nas menores atitudes, em qualquer situação do dia, eu estava alimentando o meu lobo da humildade. Aquela raçãozinha, aquele grãozinho. Mas eu estava deixando de dar ao outro. E quando a gente pensar que não, essa humildade cresceu em nós. Nós nos tornamos esse ser que Jesus espera que nós sejamos. Que Ele sabe que nós seremos. Nós às vezes não acreditamos, mas eles acreditam em nós. Eles investem em nós. Que possamos nós mesmos acreditar nos nossos potenciais, investir nele todo dia, um pouquinho, sempre, firme e forte. Que a espiritualidade está torcendo por nós, vibra por nós, nos auxilia, nos endereça as melhores energias para superarmos a nós mesmos. Com a fé, com a esperança, com a certeza de que essa espiritualidade está sempre com a gente, do nosso lado, nós podemos vencer a nós mesmos. E de repente, nós seremos esse ser que Jesus espera que nós sejamos para sempre. Que assim seja.